E aí, pessoal, bora mergulhar direto nessa análise? Hoje a gente vai desvendar um texto-fonte incrivelmente denso, quase um quebra-cabeça que faz uma mistura insana de literatura do século XIX, conceitos esotéricos e, acreditem, até cultura pop. Tudo isso para analisar o futuro geopolítico dos Estados Unidos e da América do Sul. É uma jornada que vai literalmente de Nikola Tesla até os nossos sistemas de pagamento modernos. E levanta aquela questão urgente: as nações estão prontas porque está vindo por aí? Então vamos ver como esses pontos que parecem super desconectados se unem para descrever uma mudança global gigantesca. O mistério central que esse material joga na nossa cara é, no mínimo, fascinante. A análise investiga se os escritos de um advogado lá da década de 1890 realmente mapearam com antecedência um colapso sistêmico moderno. E, segundo o autor, esse colapso tem data para estourar, 2026. A premissa é aquela coisa que mexe com a cabeça da gente. Será que ele previu nosso presente com uma precisão assustadora? Ou será que a gente é que está projetando nossos medos modernos nessas obras antigas? Bom, é exatamente essa tensão que deixa a exploração tão cativante. Para organizar essa loucura toda de um jeito que faça sentido, a gente vai seguir um roteirinho bem claro aqui. 1. A profecia de 1890. 2. O agente da entropia. 3. As consequências globais. E 4. Soberania sul-americana. Vamos nessa? Então, parte 1. A profecia de 1890. Ingersoll Lockwood e o vazamento temporal. A exploração da fonte começa com Ingersoll Lockwood, esse autor que escreveu uns romances bizarramente precisos há mais de um século. E a teoria do texto sobre como ele fez isso beira a ficção científica, mas, olha, é tratada com total seriedade na análise. O material foca num detalhe geográfico e temporal-chave. O Lockwood vivia na mesma Nova York. E exatamente na mesma época em que o Nikola Tesla estava lá fazendo aqueles experimentos super ambiciosos com frequências. A hipótese que a fonte levanta é que o Lockwood, meio que sem querer, esbarrou num vazamento temporal. Tipo, ele captou uma frequência que registrava um colapso sistêmico marcado lá para o ano de 2026. Bizarro, né? E para sustentar essa ideia, o autor argumenta que ele não estava simplesmente brincando de adivinhar o futuro. Em vez disso, num estado de fluxo criativo intenso, a mente dele sintonizou na noosfera, ou a caixa. Para ficar mais fácil, pensa nisso como uma nuvem de dados cósmica gigante, uma camada de memória conceitual que envolve a Terra inteira. Ao acessar esse campo energético de forma totalmente inconsciente, através da escrita, ele acabou captando a assinatura vibratória de um evento que, na nossa linha do tempo, ainda nem tinha acontecido. O que nos leva à parte 2, o agente da entropia, Trump e a dança de Kali. Avançando na linha do tempo, o texto aponta um catalisador moderno para esse colapso. É aqui que o negócio funde a geopolítica atual com o misticismo total. O texto tira a figura do Donald Trump da política tradicional e apresenta ele, de forma bem imparcial na fonte, como um verdadeiro daimon da entropia. Ou seja, a premissa não está nem aí para avaliar ideologias ou políticas públicas. O foco é a ideia de que ele atua simplesmente como uma assinatura energética de pura destruição. Sob essa ótica, a missão não é construir nada, mas sim funcionar como uma força da natureza encarregada de dissolver a velha ordem, e a qualquer custo. E o material base é super contundente ao avaliar a tática desse agente. Tem uma citação que diz exatamente assim: ele jogou o nome do sagrado no lixo da campanha política. O inimigo é aquele que sequestra a vossa esperança de um grande despertar. Pesado, não é? Segundo a análise, a fé é manipulada de um jeito totalmente frio, virando pura massa de manobra. A devoção religiosa da galera serve só como combustível inerte, uma lenha que ele queima rapidinho para alimentar a própria ascensão caótica e acelerar o desmanche das instituições. Usando umas metáforas esotéricas bem profundas, o texto argumenta que o objetivo instintivo desse agente é forçar a chamada dança de Kali. Na tradição hindu, a Tandava representa aquela destruição absoluta, mas necessária, sabe? Aquela que destrói tudo que está corrompido para poder limpar o tabuleiro e reiniciar o universo. Só que tem um paradoxo enorme aí que a fonte faz questão de esfregar na nossa cara. O próprio agente não faz ideia do destino trágico dele. Ao invocar cegamente essa dança, ele mesmo vai acabar sendo consumido por essas chamas. Agora, vamos para a parte 3, a transição global, as 4 fases do colapso. Bom, com esse evento de extinção do Império rolando, as previsões se voltam para o resto do mundo. Porque, claro, a queda de um gigante cria ondas de choque no planeta todo. O autor mapeia isso em 4 fases críticas. Tudo começa com a fase 1, o choque de frequência e o fim do petrodólar, que obriga o mercado a correr desesperadamente atrás de valor físico, tipo recursos naturais. Daí vem a fase 2, a ascensão eurasiana,
com o poder vazando e se fragmentando para lugares como Pequim, Moscou e Nova Delhi. A fase 3 é crucial, o retorno ao local, marcando o fim real da globalização e um foco total na botânica regional. E, por fim, a fase 4, as guerras tecnológicas ferozes para decidir quem vai controlar as novas frequências do planeta. Um detalhe super fascinante nessa transição toda é como a fonte puxa a matemática do Tesla, o famoso 3, 6 e 9. A análise explica que o agente da entropia opera ali na frequência do 3, que é o conflito puro, e do 6, que é a ilusão. E para que tudo isso? Para inevitavelmente forçar o 9. Na geometria sagrada decodificada no texto, o 9 é o botão de desligar, é o fechamento absoluto do sistema. É aquele colapso total onde nenhuma interferência de fora consegue impedir o fim do ciclo. E chegamos na parte 4, soberania sul-americana, a estratégia defensiva. É aqui que o texto dá um cavalo de pau e apresenta um antídoto super prático para nós aqui na América do Sul. Se o mundo está indo para o ralo sistêmico, a gente precisa saber como se blindar contra essa entropia toda que está sendo exportada para cá. A fonte cria um contraste bem visceral. A velha ordem, onde o continente fica preso sendo dependente de tecnologia gringa e vulnerável a fake news, contra a nova ordem, onde a América do Sul vira a grande farmácia do mundo e não o quintal de ninguém. O foco passa a ser total na independência tecnológica, resiliência da botânica local e, principalmente, soberania cognitiva. É literalmente fechar a porta para interferência. E o mandato econômico que o texto impõe é super agressivo. Esquece essa história do Brasil e países vizinhos só alugarem a terra ou exportarem minerais brutos valiosos tipo neodímio a preço de banana. A verdadeira soberania, segundo a fonte, só rola quando a gente domina o ciclo produtivo inteiro. Passo 1, extração inteligente de baixo impacto. Passo 2, refinar localmente para separar os elementos essenciais em casa. E o passo 3, que é a virada de chave, criar a tecnologia final aqui mesmo para finalmente ditar os preços no mercado global, em vez de só obedecer. E essa frase de ordem soa como um baita grito de independência moderno. Nossa América do Sul, nossas regras. A mensagem não poderia ser mais clara. Não faz o menor sentido a gente instalar no nosso sistema um software ideológico da galera que está ativamente destruindo o hardware do mundo todo. Pegar carona na polarização e nas ideias autodestrutivas de nações que estão no meio de um colapso autoinduzido, sem chance. Isso só ia acelerar a nossa própria ruína. Para colocar essa proteção em prática, a fonte joga na mesa um protocolo incisivo chamado TARDIS 42. É uma mistura louca de biologia e tecnologia. Ele fala em criar um escudo de frequência digital contra radicalismos, focar pesado no poder medicinal e na resiliência de 42 ervas locais exclusivas e, o melhor, desmanchar essa ilusão de que o que vem de fora é sempre superior. O texto faz questão de usar o nosso sistema Pix como prova viva de que a eficiência tecnológica incrível já está aqui e que a gente não precisa aceitar nenhum tipo de acordo de aluguel tecnológico. E num clímax completamente bizarro, mas sensacional, a fonte solta essa. Se ele vier ao Brasil, pedirei para Wandinha fazer um boneco voodoo, enquanto Rick Sanchez calibra a arma de portais. Sim, cultura pop pura na veia. É uma analogia fantástica para a resistência cultural e psicológica necessária. Mostra que essa briga contra egos manipuladores que vêm de fora não precisa ficar na mesmice cinza da política tradicional. A gente pode bater de frente usando muita irreverência, um humor afiado e, lógico, conhecimento científico puro e duro. A análise fecha com uma reflexão que é quase um soco no estômago, um aviso inescapável. No mundo onde as mudanças estruturais são iminentes e o sistema já está apertando o botão do fechamento absoluto, a pergunta que fica é: a gente vai ter a coragem de extrair a cura e a tecnologia do nosso próprio solo, ou vamos acabar engolidos e consumidos por toda essa entropia importada? É uma escolha fundamental sobre qual futuro a gente quer plantar. Pensa nisso. Muito obrigada por acompanharem mais essa exploração com a gente hoje. Até a próxima.